Livro de Marcos, capítulo 6. E Jesus saiu dali e foi para a cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos que o ouviram ficavam admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los, e ficou admirado com a incredulidade deles. Jesus, ele ensinava a palavra de Deus, os preceitos, aquilo que Deus colocava no coração dele, ele transmitia ao coração do povo, dos discípulos, os que estavam perto deles. E alguns ficavam admiravam aquilo. E aquela admiração ali trouxe para Jesus uma desonra, porque eles começaram a questionar, dizendo: como? Quem te ensinou isso? Que sabedoria é essa? Que palavras sábias, que ensinamentos, diferentes. Ficaram ali incomodados com aquilo, mas não positivamente, negativamente. Começaram a admirar os ensinamentos dele, até chegou o conhecimento deles que era uma sabedoria. Aquela sabedoria era vinda de Deus. Chegaram a entender que eram palavras sábias, mas ali gerou um incômodo muito grande, a ponto de desonrar Jesus. E eles começaram a questionar, tipo, não é aquele filho, sabe, de Maria, irmão, sabe? Começaram a questionar, tipo, eu conheço, não pode ser. Tipo, eu conheço ele, não pode ser ele. Tá falando assim, sabe, de tal maneira, palavras tão sábias, ensinando assim, não, eu conheço, não é aquele que a gente conhece, a gente já viu, sabe? Foi o que Jesus passou ali, né? Na descrição dessas palavras aqui. Eles questionaram, ficaram escandalizados. É o que está escrito aqui. Eles ficaram escandalizados com o ensinamento de Jesus. Tanta sabedoria. Tudo que Jesus estava passando para eles, é o que ele tinha recebido de Deus, né? E eles ficaram escandalizados. E Jesus respondeu aqui, ó: só em sua própria terra, no meio dos seus parentes, na sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E ele não pôde fazer muita coisa. Ele orou ali, pôs a mão sobre alguns doentes, curou e ficou admirado com a incredulidade deles. Porque tem admiração também que é, assim, de coisas positivas, não, mas coisas negativas também às vezes nos admira. Tipo, você fica assim, meu Deus, o que é isso? Jesus ficou ali, admirado com aquela incredulidade. E hoje em dia também não é diferente. Às vezes, quando Deus nos usa dentro do nosso convívio, às vezes não pode só dentro da nossa própria casa, os parentes, o nosso convívio, as pessoas que a gente está acostumada a viver, devido todos, às vezes, nos conhecer, acha que aquilo ali anula a possibilidade de Deus nos usar para trazer coisas novas, mensagens novas, boas novas, de esperança, de sabedoria, de falar, sabe? De forma mais aceitável. Hoje em dia também acontece isso. Aí a gente começa a ser usado por Deus para trazer boas novas de salvação, para falar com sabedoria, com entendimento, com coração humano, com humanidade, entendendo que a raça humana é falha, mas Deus está nos proporcionando momentos
de aprendermos mais e de termos mais conhecimento sobre Ele para a gente ter atitudes melhores. E surge também essa rejeição. Surge pessoas que falam: como assim? Que sabedoria é essa? Que palavras é essa? Tipo assim, não tô entendendo. Não aceita. Aquilo ali, aquela admiração ali, às vezes a gente fica confuso, não sabe se aquilo ali é uma incredulidade, se é uma inveja, se é alguma coisa assim, mas é uma... E causa, como causou aqui, uma desonra. Uma desonra. Mas ele falou que é só no meio da terra, da parentela, né, da sua casa. O que ele está dizendo? Nós não podemos limitar o nosso chamado, a nossa missão só no meio onde a gente vive. Ou que seja também na nossa terra, na nossa parentela, na nossa casa. Por quê? Porque ele está dizendo aqui que há outros lugares fora disso que isso não vai acontecer. Que isso não vai acontecer. Porque vivemos e não pensamos que o Senhor tem para nós um plano de levar a palavra para fora do nosso convívio, fora da nossa geografia. E que não haveria, é o que ele está dizendo, essas coisas, desonra, devido a uma admiração incrédula. Uma admiração movida por uma incredulidade. O Senhor, e Ele está nos ensinando que a gente passa, no meio dos nossos, a rejeição, a inveja, o escandalizar, né, com atitudes novas, que a gente está sempre mudando, gente que está seguindo do Senhor, está sempre nos transformando para melhor. Então, o nosso hoje não nos define. Amanhã que eu falo é só dizer que no futuro, nós podemos estar falando, sendo, comportando de uma maneira melhor, mais sábia, sabe? Mais trabalhada por Deus. E aquilo ali pode incomodar as pessoas que nos convivem. Mas lá fora ainda tem muita gente, muito lugar para a gente falar com sabedoria, para a gente instruir as pessoas, para a gente influenciar de forma positiva, de valores do reino. Era o que Jesus estava comunicando ali para os discípulos. Valores do reino, valores do reino. Era o que Jesus estava comunicando ali para eles, valores do reino, falando com sabedoria. E a sabedoria, a Bíblia fala que aquele que quer é só pedir, e Deus dá. É só pedir a Deus sabedoria. E também nos instrui a buscar a sabedoria. E a Bíblia fala também que a sabedoria estava lá no livro de Gênesis, lá no princípio, quando Deus criou todas as coisas, a sabedoria estava lá. Então nós precisamos dessa sabedoria. Não podemos ficar com receio de exercê-lo, de falar melhor, de se expressar melhor, de comportar melhor, porque aonde nós convivemos tem essa rejeição, tem essa zombaria, tem esse desdém. Porque o Senhor está aqui dizendo que é só na terra, no meio dos parentes, na mesma casa. O que Ele está dizendo? Que lá fora, ou tem outros lugares, de pessoas que vão receber esse conhecimento, essa sabedoria, sabe, essa instrução, e vão dar crédito, apesar de muitos não crerem, mas muitos crerem. E nós olhamos por nós mesmos. Antigamente, nós não tínhamos mesmo esse entendimento da palavra de Deus. Particularmente, falo sobre mim, que com o tempo foi passando, a mente foi mudando, né? Deus realmente nos transforma, mesmo que a palavra faz isso. Então, se Ele fez conosco, Ele também tem pessoas também para ser mais trabalhadas. E Ele quer usar nós. E Ele dá a nós no que? Uma das primeiras coisas que é sabedoria, para lidar com o outro, para comunicar. Independente, né, de que a pessoa é, independente. Por quê? Porque é valores de Deus, é a palavra de Deus que nós estamos comunicando para as pessoas. É a palavra de Deus, palavra de sabedoria, de instrução, profetizando o reino de Deus, profetizando mudança, transformação, porque o nosso Jesus, Ele vai voltar.
e nós não podemos brincar com a nossa vida. E as pessoas também não podem. Então, à medida que nós aprendemos, nós passamos para aqueles que o Senhor quer que escute palavras de sabedoria e conhecimento para viver melhor, para valorizar a vida, para olhar prudentemente o caminho, né, do caminho que tem trilhado, para quando chegar no final, não se arrepender e ser tarde demais. E o tarde demais que eu falo é morrer sem salvação. Morrer sem salvação, perder toda a vida, uma história, todo um propósito, toda uma missão, por causa de momentos, de circunstâncias movidas por uma tentação, humana, que finalizou com o quê? Com uma incredulidade deles em relação a Jesus. E Jesus, ele foi enviado por Deus para morrer por nós, para nos salvar. E através do sacrifício dele, hoje nós podemos ter aqui uma vida melhor. Como? Entendendo o que Jesus nos ensinou através do que ele fez aqui na terra. Através do seu caráter, das suas atitudes, através daqueles confrontos que ele tinha com os fariseus, que hoje, se a gente não vigiar, são as pessoas que nós mais concordamos, mais ficamos perto, sentamos na mesa, né? Não discernindo o espírito que está ali naquele coração, que é contra a mensagem de Jesus, que é contra a vontade de Deus. Ele vem nos ensinar a ser sábios, prudentes, a vivermos uma vida de santidade. Tudo que ele fez foi nos ensinando. E quando nós acharmos que não conseguimos, que não vai dar conta, que vai dar errado, que nós não vamos conseguir, que acabou, é aí que ele entra com o poder dele de transformar e de nos garantir que com ele nós podemos não ir só mais além, mas chegar ao fim em que nós desejamos, porque os pensamentos dele não é o nosso pensamento. Então, se você é um profeta de Deus, é uma profetisa, não importa se é homem ou se é mulher, tem encontrado rejeição, incredulidade, zombaria dentro dos seus, não desanime, não desista, porque Jesus passou por isso. E às vezes você está com sua mente, com seu olhar limitado só no seu convívio, e Deus quer te levar, te usar para outras pessoas, para outros lugares, o qual você não conhece, mas através da sua fé, Ele vai te conduzir para que o nome de Deus seja glorificado através do Filho. Ali no passado foi Jesus, e esse Jesus está dentro de nós, e hoje nós somos filhos de Deus, e através de nós as pessoas vão entender, conhecer e abrir a mente para que possa discernir o rumo da sua vida, porque o Senhor nos deu uma opção de escolher e vai lutar para que nós escolhemos a vida eterna.